A verdade é que eu gostaria de mais tempo para falar sobre esse assunto. Só que existe um segredo para a evolução da inteligência, e é a leitura. Então, para que você escreva melhor, fale melhor, pense melhor, não existe outra forma a não ser leitura. E existem duas formas de leitura. Tem a literatura, e a literatura te traz experiências de vida. É como se você tivesse vivido outras vidas. Já livros de autoajuda ou de um conhecimento específico traz uma bagagem para você. E se você reparar, tudo está ligado ao conhecimento anterior que você tinha sobre um assunto. Então, se você quer desenrolar melhor o TCC, quer escrever melhor, quer saber, entender as coisas melhor e parar de falar a frase "não entendi nada", então, invista em leitura. Mescle um pouco de literatura com outros conhecimentos específicos e você vai bombar. Antes de escrever o capítulo do seu TCC, faz um pequeno roteiro antes, assim como eu pensei nesse vídeo. Então, se você vai escrever sobre aulas online, você tem que pensar: o que eu quero falar sobre aulas online? Eu quero falar que as aulas online vêm crescendo. Depois você pensa: bom, como eu posso exemplificar isso? Eu posso comparar com o quê? Quais são os autores que eu conheço sobre isso, que hoje já estão falando sobre isso? O que tem sido falado sobre isso? Então, quando você cria esse roteiro, para cada linha, você começa a desenvolver um parágrafo, já com uma intenção. E quando você está usando monográficos, os blocos lá do monográfico vai pedir: agora é hora de citação, agora é hora de argumentar. Então você vai saber o que fazer em cada etapa do seu capítulo e assim você evita esses bloqueios criativos. Dá uma olhada nessa regrinha de português que pode te ajudar bastante. Mas antes, a gente tem que pensar: nem todo mundo, é perito em português. Até mesmo o seu orientador, ele tem uma área de formação. Às vezes não é português. E também não é obrigação dele ficar fazendo essa correção. Cabe a você fazer aquele teste de correção do Word, instalar alguma aplicação no seu navegador para que você, quando esteja escrevendo, você verificar o português. E você pode seguir uma regra chamada SVP, que é sujeito, verbo e predicado. Geralmente os alunos escrevem: a regra foi discutida pelo conselho. Enquanto ele poderia mudar o conselho, que é o conselho é o sujeito, discutiu é o verbo, a regra, o predicado. Então, tenta dar uma olhada se você não está fazendo ao contrário. Isso vai te ajudar bastante na sua escrita. Essa dica é para quem tem um pouquinho de dificuldade de escrever o português com aquela concordância verbal. Sujeito, verbo, predicado. Às vezes isso aí é um pouco complicado de escrever. E a gente pode entender que o inglês é uma língua mais simples do que o português. O português tem muita regra verbal. Então, o que você pode fazer? Você escreveu um parágrafo, coloca no tradutor, coloca de português para inglês, e aí você vira para inglês, para você ver como que é escrito em inglês. Depois você volta novamente, que ele vai mudar o português, trazendo para uma forma mais simples, sujeito, verbo e predicado, de uma forma melhor para você. É uma dica de revisão de texto para você escrever melhor, para você não ficar colocando essas ordens uma ao inverso da outra. Porque nem todo mundo é perito em português, mas pode ter alguém na sua banca que a especialização é português e pode encrencar muito na como as frases são montadas. Essa dica é muito importante porque ela visa o texto objetivo da redação dissertativa. Toda redação dissertativa, argumentativa, ela é uma redação objetiva. Tem a redação subjetiva e a redação objetiva. O que é objetivo? É dois elementos. Afastamento do autor. Então, você sempre tem que escrever como se você estivesse falando da perspectiva da pesquisa. Por exemplo, a pesquisa visou, visa. Então, ao invés de falar eu pensei ou nós, não. Terceira pessoa, afaste-se do autor. A pesquisa pretendia fazer isso. Sempre na perspectiva da pesquisa. E o segundo momento é você deixar nada subjetivo. Ganhos financeiros. Ganho financeiro é subjetivo. Para umas pessoas pode ser muito, para outras pessoas pode ser pouco. Ajuste isso na sua redação e você vai tirar nota 10. Comenta aqui, curta e te vejo nas próximas dicas.